Olá, você chegou no canal da Cintia Arteira. Para você que é novo por aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E o projeto de hoje vai ser fazer esse vaso reutilizando lata de tinta. Pode ser usado para plantar flores direto na lata ou colocar um vaso dentro da lata, também dá certo. E nós vamos fazer esse efeito envelhecido como se estivesse enferrujado. Vamos para o passo a passo então. Começamos lixando a peça. Quando a gente utiliza a lata de tinta, ela escorre, né? Então a gente tem que lixar onde está escorridinha a tinta ali. Aí a gente vai passar o primer. Tem que passar o primer, tá? Lata, é muito interessante que você passe o primer para proteger a tua peça. Primeiro, para não descascar a tinta, e também vai durar mais e vai demorar mais para enferrujar. Depois eu passei tinta branca, tinta acrílica branca, porque eu vou utilizar uma cor clarinha, a cor palha. Eu poderia também pintar direto na cor palha, mas eu gosto de dar um fundo branco para esconder as marcas de baixo, né? E depois passar a cor que vai ficar definitiva. Então veja que eu passei o primer e a tinta na alça também. Passei nas bordas, nas bordinhas, eu lixei bem as bordinhas, tirei com a chave de fenda tudo que estava grudado de tinta, lixei bem, passei o primer nas bordinhas, na alça, e passei também a tinta acrílica na alça e sobre toda a superfície da lata. Inclusive esses botõezinhos nas laterais onde fixam a alça. Essa cor escura de dentro é a cor da tinta que estava, é um cinza grafite, eu nem precisei mexer, deixei a peça assim mesmo por dentro. E depois de bem seco, então eu pintei com a tinta na cor palha. A tinta pode ser a tinta acrílica ou a tinta PVA, a base d'água. Fiz nessa cor palha. Essa é uma vareta que eu comprei numa loja que vende materiais para marcenaria e cortei três peças com 3 centímetros cada um. Essas flores eram flores feitas de biscuit que eu tinha feito já há algum tempo. Passei o fundo begezinho, né, fundo palha, para esconder a cor antiga dela, que era um verde com rosa. E depois eu passei essa cor de cerâmica, uma cor de ferrugem, né? Passei a cor de cerâmica nas 3 flores que eu vou usar como aplique para decorar nossa lata. Uma demão foi suficiente porque essa tinta tem uma cobertura bem boa, mas se não cobrir bem é interessante passar 2 demãos. Deixei secar bem e pintei os pezinhos da lata. Fiz 3 pezinhos de 3 centímetros. E pintei na mesma cor que eu pintei as flores. Sim, é interessante pintar para proteger, assim a tinta sempre vai proteger a madeira, né? Então é interessante pintar assim, ou passar um verniz. Para fazer o molde da etiqueta da lata, eu dobrei uma folha de sulfite velha que eu tinha por aqui, desenhei a metade dela com a folha dobrada e recortei. Fiz de cabeça, o que veio na minha cabeça eu desenhei. E aí está, abrindo a parte negativa e a parte positiva. Pego minha lata para ver aonde vai ficar a etiqueta com a parte positiva, mas não é essa parte que eu vou utilizar. Eu vou utilizar a parte negativa, olha lá. Parte positiva eu coloquei só para ver onde eu ia colocar. Com uma esponjinha e ainda tinta acrílica na cor cerâmica, eu fui batendo dentro do molde que nós fizemos aí, né? Por que esponjinha? Porque a esponjinha vai deixar um acabamento bacana, não vai deixar as marcas de pincel. Apesar que essa tinta que eu usei é excelente, muito boa, mas é interessante fazer com a esponjinha. O acabamento fica bem melhor, não tem perigo de sangrar a tinta debaixo, né, do teu molde nesse stencil. E fui batendo até
terminar toda a extensão do nosso stencil. Aí, tirei o molde que eu fiz, tirei o stencil, né? E aí está a etiqueta da lata, que vai ser o nosso vaso. Deixei secar bem e ficou assim, dessa forma. E agora vamos dar um acabamento no contorno dessa etiqueta. Eu utilizei o betume, o mesmo betume que eu vou utilizar nas flores, eu vou utilizar aí por causa do deslize, que ele é bom para deslizar com o pincel fino. Então eu escolhi utilizar aí nesse contorno para dar um efeito bacana também envelhecido. Eu utilizei o próprio betume, mas você também pode utilizar uma tinta marrom, não tem problema. Contornei toda a etiqueta e aí fiz um charminho, fiz uma voltinha. Com as 3 flores bem sequinhas, vamos dar um efeito então de envelhecido. Eu bato com o pincel betume sobre todas as dobrinhas que tem na peça, nessa flor, né? As entranhas da flor. Dentro dessas entranhas ali eu tenho que colocar bastante betume. E aí com papel, ou pode ser até com paninho. Opa, sugiro um paninho, eu fiz com papel. Você vai limpar delicadamente, né? Não precisa apertar muito, você vai tirar o excesso do betume. E nas entranhas da peça vai ficar o betume ali, dando um ar envelhecido. Essa é a ideia. Eu fiz essa técnica nas 3 flores. Bati o betume, limpei. Eu acho muito bonita essa técnica. E aí eu centralizei na lata, ali na parte inferior da etiqueta, de modo que coubesse as 3 flores, né? Que ficasse simétrico. Uma flor mais ao meio e com a própria cola quente. Coloque bastante cola quente, tá, gente? Você vai colocar a cola quente e vai fixar com um pouco de força, até que as laterais grudem, as laterais da flor grudem. Eu usei essas flores que eu tinha em casa. Você pode, se você não tem uma forminha de biscuit, essas flores eu fiz de biscuit, tá? Se você não tem as flores, você compra uma forminha e uma pecinha de biscuit e faz as suas flores. E aí com o pincel zero, gente, eu acabei escrevendo a palavra flores, tá? Para dar um charminho. Eu escrevi direto, mas se você tiver dificuldade, você pode utilizar até um molde, um modelo de letra, se você tiver dificuldade na caligrafia, e depois risca e passa o pincel em cima. Então eu gosto muito desse estilo de letra. Agora nós vamos dar o efeito de enferrujado na peça. Então, com a mesma tinta cor de cerâmica acrílica, essa tinta é da cor Mercury, tá, gente? Mas qualquer marca, né? Não tô ganhando nada para fazer propaganda das marcas aqui. É que eu gosto de dar as dicas. E aí com a esponjinha a gente vai batendo de leve, tirando todo o excesso da esponja na minha bandejinha, eu fui batendo. Como se em alguns pedaços da lata tivesse batido e nesse espaço que bateu enferrujou. Então essa é a ideia, né? Fiz em alguns pontos da lata, principalmente nas 2 bordas, na borda superior e na borda inferior, eu fui batendo para dar um ar de enferrujado mesmo. Ali na frente, peguei o betume, a mesma técnica, um pouquinho do betume e por cima da cor ferrugem ali, da cor cerâmica, eu fui batendo o betume para dar um ar de mais envelhecido ainda. Eu acho que ficou um efeito muito legal. Como se fosse velha mesmo essa lata. Só que ela está toda pintada e protegida e vai durar bastante se você cuidar. Mesmo porque ela tem um primer, né? E o primer ajuda a proteger a peça. Mais umas batidinhas
com a tinta betume. Esse betume que eu tô usando é betume na cor marrom, porque hoje tem betume em várias cores, tá? É Acrylex, a marca desse meu betume. Batendo nas bordinhas, ali no botãozinho onde é fixada a alça, eu também dei uma atenção especial ali. E aí eu fiz 2 furos no fundo da lata com a furadeira, mas você não precisa usar furadeira. Se você colocar uma madeira, você pode bater com prego mesmo para fazer o furo. E aí com a cola quente, eu coloquei, dividi, né, o espaço do fundo da lata em 3 partes iguais e exagerei na cola quente. Veja que depois de colar, eu passei a pistola de cola quente em volta do pininho, para ele fixar bem, né? Eu não sei o peso que eu vou colocar aí. Vou presentear essas latas, então eu não sei qual vai ser o peso que vai ser colocado aí. A gente é bom reforçar. Se você tiver uma broca fininha, um parafuso fininho, você ainda pode parafusar esses pezinhos por dentro da lata. Mas eu optei por fazer com cola quente. Eu acredito que ficou bem fixado. E aí está. Ficou dessa forma. Então veja que eu tenho um espaço para colocar um pratinho embaixo da lata, né? Mesmo que você coloque a terra direto na lata, você vai ter um espaço para colocar o prato para pingar a água do vaso. E aí eu tentei fazer um acabamento mais rústico ainda. Na alça não deu certo, eu tive que abrir essa cordinha de sisal. Eu peguei uns pedacinhos de corda de sisal que eu tinha aqui em casa e com cola quente fui dando uns nozinhos e enrolando para fazer esse detalhe rústico e também para quando essa alça bater na lata, ela não ficar de fato batendo e machucando a peça. Então eu fui passando cola quente e fui enrolando essa cordinha de sisal. É bom que você não deixe nenhuma pontinha solta. Tendo pontinha solta, passe a colinha. Olha lá, ficou um resultado assim. Protege a lata e dá um ar bem rústico na peça, né? Tá vendo? Até protege a mão na hora de erguer a lata de terra, de vaso. E aí está a nossa peça. Ficou assim. Não ficou um encanto, gente? Eu gostei bastante. Gostei bastante dessa peça mesmo. Olha lá a botinha. Época de Natal. Eu deixei a botinha de Natal para enfeitar, de cenário. E agora é só envernizar a peça. Claro, o verniz vai proteger ainda mais. Então, o que eu fiz? Eu usei o verniz acrílico, que eu sempre uso. Pode exagerar, pode passar bem. Olha lá, ele dá um brilho bacana e dá uma proteção na peça. Eu coloquei aí uns arbustos artificiais que eu tinha para a gente visualizar como fica o resultado. E aí está. Espero que vocês tenham gostado desse trabalho. Deixem nos comentários para mim o que vocês acharam, se conseguiram fazer. E fiquem todos com Deus e até a nossa próxima ideia. Tchau!